Olá, tudo bem? Seja muito, muito bem-vindo à nossa Masterclass pré-imersão. Nós preparamos um conteúdo maravilhoso para começar a te colocar em sintonia com essa novo rumo, com essa mudança que vai levar você no caminho da sua liberdade financeira. É isso mesmo. E nós vamos trabalhar temas que são incríveis e que eu particularmente amo muito falar sobre isso, sabe? Então hoje eu quero compartilhar com você um tema que, como eu já falei para você, eu adoro, e nós vamos falar sobre como os paradigmas humanos se formam, né? Como que isso funciona? Como que é isso? Como que o meu corpo, como que a minha mente, ela faz toda essa ligação? Como que é esse mecanismo? Como que é essa coisa de pensar, sentir, se comportar? Hoje nós vamos desvendar algumas facetas desse assunto maravilhoso, que é a mente humana. Fica comigo até o final e seja mais uma vez muito, muito bem-vindo à sua escalada de liberdade financeira. Vamos lá. O que é esse tal de paradigma, né? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso, né? Esses paradigmas são um conjunto de informações, né? De conceitos que são formados no teu subconsciente. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente. Esses paradigmas, eles são formados por diversas informações ao longo da sua vida, desde que você estava na barriga da sua mãe. A coisa é bem, faz tempo que eles estão sendo formados aí na sua cabeça. E esse conjunto de conceitos que formam o que eu chamo, assim, das verdades do indivíduo, né? É aquilo que você realmente acredita por verdade, não, tal coisa é assim. Isso se formou por meio de todas essas informações. E nós vamos detalhar como que isso realmente, onde, quando isso, né? Como que o nosso cotidiano, a nossa volta, vai resultar na formação desses paradigmas. Acontece que essa maneira de olhar o mundo, né? Esse óculos com que você olha o mundo, né? Essa percepção do mundo que você tem, ela não está somente aqui na sua mente consciente, esse monte de pensamento que você tem todo santo dia, e segundo estatísticas da neurociência, são 70 mil pensamentos por dia, gente. É muita coisa, viu? Pelo amor de Deus. E tudo isso que está aqui fervilhando na sua cabeça, né, tem um fundamento, né? São aqueles conceitos que você tem, onde você tem aqueles conceitos. Vou formular sobre questões mais importantes, no tipo assim, qual o seu pensamento sobre finanças, sobre dinheiro, sobre família. Então, você criou, né, ao longo da sua vida, com tudo que você aprendeu, que você viu, que você ouviu, as experiências que você teve, boas e ruins, formam todo esse conjunto de paradigmas que estão no seu subconsciente. Mas o mais interessante dessa história toda é que os nossos paradigmas comandam 95% do nosso comportamento.
Pasme, hoje você acabou de descobrir que não é você que manda em você. Como assim, Camila? Fiz de propósito para confundir a sua cabeça. Sim, é você que manda em você. Mas as percepções que nós temos, frutos de todas essas informações que nós recebemos ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, né, desde de quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, né, isso faz com que você tenha atitudes, um comportamento que às vezes nem você sabe direito por que você faz aquilo. Todo mundo já se viu numa situação assim, não já? Outro detalhe, você já parou para pensar que tem pessoas que fazem uma coisa, mas falam outra? Todo mundo conhece alguém assim, não é verdade? Pois é. Isso apenas mostra que a mente consciente dela pensa de uma certa forma, mas o subconsciente dela é quem comanda a parada toda, pensa de outro jeito. Mas tem jeito da gente resolver isso, viu? Vamos adiante. Vou falar um pouco, né? Como que eles são formados, né? Eles são formados por meio de tudo que nós ouvimos, sentimos, falamos, das experiências que nós tivemos durante a vida, que podem ser experiências maravilhosas e experiências também ruins. E eu vou dar alguns exemplos aqui. E eu vou começar a te dizer por que vem lá da barriga da mãe, tá? Quando você estava na barriga da sua mãe, você escutava. Apesar de você não ter noção de como que as palavras, né, seja, a associação de palavras, né, de você saber o que é mesa, o que é cadê, esse tipo de coisa, mas a ciência hoje, isso é algo muito tranquilo, corriqueiro, de que os bebês na barriga das mães, eles escutam, né, eles escutam a voz, né, das pessoas e do tudo que acontece, assim, principalmente, né, o pai e a mãe conversando. Então, esse tipo de informação já começou a ser inserida do meio, né, do ambiente em que esse papai, essa mamãe está, começou a ser inserida no teu subconsciente. E quando você nasceu e que você abriu os seus olhinhos, você começou a enxergar as coisas e começou a mapear tudo à sua volta como referência das coisas. Entende? E você foi crescendo e você foi ouvindo determinadas coisas e experienciando outras que foram lá montando, elas vão indo lá para o teu subconsciente, essas informações. Vou dar um exemplo. Quem nunca passou por uma situação, quando a gente era criança, que a avó, ou a mãe, ou a tia, sei lá, falava assim, menino, não deixa esse chinelo virado. E aí tem várias explicações, né? Diz que é porque não dá azar, para não sei o quê, tem toda uma história. Isso é um costume popular, mas eu tenho certeza que no dia que você olha um chinelo emborcado, você lembra disso. É ou não é? A outra coisa, por exemplo, ideias sobre dinheiro. E eu quero que você me conte aqui nos comentários e que você faça esse exercício aí. O que é que vem na sua mente? Primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve a palavra dinheiro, riqueza, prosperidade, pessoas ricas. Se você recebeu alguma informação mental, né, veio na sua mente algumas palavras
negativas, tipo, ai, dinheiro é sujo, por exemplo, porque isso é algo que a gente escuta desde criança, né? Quem que nunca escutou isso? Menino, vai lavar a mão, você pegou em dinheiro, dinheiro é sujo. Então, são essas informações que vão entrando para o nosso subconsciente e construindo as coisas que nós entendemos, porque não, tal coisa é assim, tal coisa é de outro jeito. E são essas informações que comandam todo o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas decisões. E eu quero que você comece a refletir e nós vamos falar muito mais aqui de situações, de paradigmas relacionados a finanças, porque esse é o tema do nosso curso, né? Quando a gente tem pensamentos, e todo mundo já ouviu isso, por exemplo, o rico não vai para o céu, por causa daquela passagem bíblica, interpretada de forma equivocada, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu, né? Se você tem esse pensamento com você entende isso como, nossa, isso é algo assim, realmente, isso é importante. Você ouviu isso repetidamente a vida inteira, então está lá guardada a informação. E você, lógico, você é uma pessoa que você quer ir para o céu, né? Você que todo mundo quer desfrutar da paz celestial, eterna. O que você acha que o teu comportamento, que o teu subconsciente, como que você acha que o teu subconsciente vai conduzir o teu comportamento? Se ele tiver uma impressão e uma informação negativa em relação a dinheiro. Obviamente, ele vai conduzir o teu comportamento para um comportamento de alguém que, de alguma forma, está sempre vivendo numa situação de escassez e não de abundância. Porque o dinheiro é sujo, porque o rico não vai para o céu, então a pessoa não entende. Então vai ser melhor ser pobre. O pobre é honesto. Ninguém fica rico se não fizer alguma coisa estranha, né, errada. Então, eu estou repetindo isso porque são frases e são conceitos que, com certeza, algum deles, você, provavelmente, isso pode estar enraizado na sua vida. E é isso que vai comandar todo o teu comportamento. E nós vamos falar aqui especificamente dessa parte da área financeira. Mas esses paradigmas, eles estão em todas as áreas da nossa vida. A forma que você pensa, a família, né, o seu modelo familiar, por mais às vezes, vou dar só um exemplo, né, fora dessa questão financeira. Por exemplo, meninas que cresceram ouvindo muito, né, aquela coisa assim, todo homem não presta, né, cuidado, todo homem não presta, não sei o quê, provavelmente elas vão ter algum tipo de problema de relacionamento. Da mesma forma, os meninos que podem ter crescido ouvindo, olha, cuidado porque não tem mulher que presta, pode ter certeza que eles vão ter algum tipo de problema de relacionamento. Porque essa informação está lá dentro do setor cerebral, da mente subconsciente, que justamente comanda o comportamento humano, tá? E assim, na área da saúde, e assim, relacionamentos, saúde, finanças, em todas as áreas, tá? Mas nós aqui vamos nos focar na questão das finanças. Como eu falei para vocês, esse comportamento, essas informações, esses paradigmas, eles são formados por meio de todo esse conjunto de coisas, né? Tudo aquilo que a gente ouviu repetidamente, que nos foi ensinado na escola, pelos nossos pais, família, parentes, avós, principalmente por pessoas que de alguma forma tinham uma importância, uma figura de importância, de admiração, dentro, né, de que a gente admirava, geralmente os professores, principalmente quando a gente é criança.
né? Eles têm essa figura muito importante, às vezes o avô ou a avó, às vezes um tio, enfim. E também por situações emocionais fortes. Você passa, às vezes, por uma situação onde... Porque essas situações emocionais podem ser positivas e também negativas, tá? Vamos imaginar que, por algum motivo, você passe por um abandono. Isso gera um sentimento negativo muito forte na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade. Se sentiu abandonado, ou foi abandonado pelo pai ou pela mãe, enfim, alguma situação nesse sentido. Essa informação de abandono, ela vai estar registrada por meio desse sentimento muito forte que você vivenciou, desse trauma, vamos até dizer assim, ela vai estar registrada no seu subconsciente. E talvez você cresça, né, a pessoa, né, que vivencie isso, cresça e ela tem alguns problemas em relação a relacionamento, justamente por sentir, às vezes, um sentimento de abandono ou de não se apegar a pessoas porque ela não quer ser abandonada, porque ela acha que as pessoas vão abandoná-la. Todo mundo conhece alguém numa situação parecida, não é verdade? Então. E eu quero falar um pouco do cérebro e da nossa mente. Tá? Eu tô explicando as questões separadas, gente, mas olha, nós somos uma coisa só, funcionando tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona como uma estação. Vamos imaginar uma estação, uma antena de rádio, né? Esses pensamentos, eles emitem eletricidade. Isso faz, né? Isso aí eu estou entrando um pouquinho dentro da física quântica, né? Isso faz com que todo ser humano, né, tenha um campo ao seu redor, um campo que seja eletromagnético. O pensamento, ele é elétrico. O coração, ele é magnético. Então, é mais ou menos assim, o pensamento emite a onda elétrica, mandando a informação. Para onde que ele manda essa informação, Camila? Pelo amor de Deus. Para o todo, para o universo. E o coração, inclusive 5.000 vezes mais potente do que a eletricidade do pensamento, ele se encarrega de magnetizar aquele pensamento. Eu acho que vocês já começaram a entender onde eu quero chegar com isso. A mente pensa, o coração sente. O coração sente. Isso é muito importante, guarda isso aí. Então, tudo que existe no mundo, tudo, absolutamente tudo, foi originado na mente de alguém. A lâmpada que ilumina, né, que nos tira da escuridão, esse computador, alguém um dia pensou nisso, imaginou isso. E isso começou a tomar forma até que virasse matéria, tá? A nossa mente, ela é formada, olha que coisa incrível, interessante, por isso que eu amo esse assunto, pelo mesmo fluido encontrado no universo. Esse fluido, ele é chamado de substância amorfa, ou éter, ou espaço, que é o nome que a física quântica dá, espaço das infinitas possibilidades. Napoleon Hill chama de éter e Greg Braden chama de substância amorfa.
o nosso subconsciente, a nossa mente, ela é formada desse mesmo fluido. Ela se comunica com esse mesmo fluido. Por isso que essa é uma linguagem de energia. Todos nós somos essa energia. Emitimos e temos um campo eletromagnético. Eletro por causa do pensamento da mente e magnético pelo sentimento do coração. Tudo está em movimento no universo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo está em movimento, nada está estático. Tudo está gerando uma energia, uma vibração energética, emitindo essa energia por meio de pulsos eletromagnéticos. Esse pulso eletromagnético, que eu já falei aqui para vocês, né, que é a substância amorfa, enfim, ela é capaz de conduzir som e pensamento. A energia que emitimos, né, essa energia eletromagnética que a gente emite, ela está de acordo com o que, Camila? Essa energia transmite que tipo de informação? Justamente a informação que está no nosso subconsciente, o pensamento que está a nível de subconsciente, que são os nossos paradigmas. Está começando a cair fichas aí para você, né? E é justamente essa frequência, vamos chamar assim de frequência de rádio, que a gente tem, que sintoniza em toda outra frequência igual que ela vai encontrar para trazer até a gente, por meio de situações, de pessoas que vão estar na mesma ressonância de frequência energética do que cada um de nós. E é aí que eu amo, eu gosto, esse ditado popular faz muito sentido agora, né? A pessoa fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A sua mente consciente reza, 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 a sua mente subconsciente está lá, cheia de medos, de situações conflitantes. E é essa energia, vamos chamar assim, né? Essa vibração, essas ondas, vamos chamar de ondas de rádio aqui, né? Que está sendo emitida e trazida de volta. Porque no mundo das partículas e das moléculas e da energia, né, que é a ciência, as moléculas, elas se unem com as moléculas iguais. Não tem como você pensar conscientemente. Olha o exemplo que eu vou dar. Sua consciência aqui está pensando: eu quero sintonizar na rádio Jovem Pan. Mas o seu subconsciente está querendo assistir, ouvir, né, lá no rádio, a Rádio Globo. Não adianta. Não vai dar certo. E é por isso também que muita gente diz assim: nossa, mas eu sou uma pessoa que eu penso tão positivo. Por que nada dá certo para mim? Pelo menos do jeito que eu quero, do jeito... As coisas é tudo tão difícil. Estou começando a te explicar por quê. Tem ficha caindo aí? Vamos lá. Então, como que de vez, como é que a gente arrumou isso, né? Como é que formaram-se esses paradigmas? Na infância da gente, né, de 0 a 3 anos, geralmente, nós ouvimos 100 mil nãos. Já parou para pensar nisso? Se a gente ganhasse R$1 por cada não desse, já tinha, ó, um dinheirinho, hein? De 0 a 7 anos, para cada elogio recebido, cada um elogio recebido, aconteceram 7 repreensões. Então, primeiro brigou com você 7 vezes para te elogiar uma. Vai guardando.
De 0 a 6 anos, toda a janela de aprendizado está aberta. Então, quando a gente tem mais ou menos de 0 a 6 anos de idade, aquela linha, vamos chamar assim, uma linha tênue entre a mente consciente, que julga, que critica, né, é a parte crítica, né, ela critica, ela analisa, né, ela não, peraí, isso aqui não pode ser desse jeito, tal. Ela não existe ainda, ela ainda não se formou. Isso quer dizer que o meu subconsciente está lá aberto, portas abertas, janelas, portas, tudo aberto. Então, toda a informação recebida está indo lá, ó. Tá indo para lá. Sem nenhum filtro, entende? Depois disso, que a gente vai criando uma consciência mais analítica, tem coisas, lógico, né? Sempre com fundo daquilo que já foi formado lá atrás, né? Das informações recebidas, você começa a filtrar a coisa que vai entrar na tua cabeça ou não, entende? Então, essa primeira infância, ela é muito importante. E aí eu até falo, assim, para você, papai e mamãe, né? De ter esse cuidado especial nessa primeira infância dos nossos filhos, porque a criança que cresce, por exemplo, sendo muito criticada, tudo que ela faz é motivo de ouvir um defeito, nunca tá bom. Esse tipo de coisa, assim, que às vezes a gente vê por aí, provavelmente ela vai crescer e vai se tornar um adulto inseguro. Porque lá naquela primeira infância, onde não havia esse filtro, por mais boas intenções que aconteça, né? Essa criança nunca ouviu uma situação onde ela tenha feito alguma coisa e ela tenha ouvido, tipo assim, um elogio, assim, não, ótimo, show de bola, você fez isso aqui, ficou muito bom. Então, ela não consegue ter um padrão daquilo de que realmente o que é certo fazer, porque tudo que eu faço nunca tá bom. E essa informação, assim, ela cresce, às vezes ela esquece disso, porque o nosso consciente analítico, ele não guarda, não é aqui que se guardam todas as memórias. Aqui a gente fica com as memórias mais recentes. É lá no subconsciente que as memórias antigas vão. E às vezes ele nem lembra daquilo, mas ele tem um comportamento inseguro. E se a gente for investigar um pouquinho mais a fundo, enfim, né? Talvez com uma sessão, uma terapia, alguma coisa nesse sentido, quando você vê, você acha vamos chamar assim, a raiz do problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente, lógico, nós devemos sempre corrigir os nossos filhos e, sim, mostrar para eles que eles sempre podem fazer melhor, mas lembrar de que eles são crianças, né? Pessoas que viveram na sua infância situações de falta, de escassez, nunca tinha dinheiro para pagar a conta de luz, às vezes você presenciou seu pai, a sua mãe, né, assim, ou quem era responsável por você, né, quem te criou, em situações de ter discussões por causa de dinheiro, na verdade, pela falta, né, do dinheiro. Né? Ou de ter situações de ter cortado a conta de luz porque não pagou. Ah, cortou a luz, e aí não tinha, porque não tinha dinheiro para pagar, depois ficou no escuro, ficou na vela. Né? Situações até de passar necessidade de alimento. Então, todas essas situações vividas, e aí volto a ressaltar que nós vamos enfatizar mais a área financeira, essas situações de pobreza, de escassez, de falta, né, monetária na família, isso deixa uma informação de escassez no seu subconsciente. E o nosso subconsciente, ele não analisa, ele não julga se aquilo é bom ou ruim. Quem faz esse papel é a nossa mente consciente. Então, o meu subconsciente,
Não questiona nada. A informação entrou, guardou. Entrou, guardou. Mas é com aquela informação que ele vai conduzir o teu comportamento. E aí você cresce e você vai arrumar emprego. É difícil arrumar emprego. Tudo é difícil na parte financeira. Vira e mexe, você tá em você, o dinheiro nunca dá no final do mês. E você se esforça, você batalha, você trabalha, você tem mais de um emprego. E o dinheiro nunca dá. Porque a informação que tem lá na mente é de falta. Informação de falta, informação de escassez. Que dinheiro é difícil. Que se você não ralar muito, mas muito, você nunca vai ter nada na vida. Você tem que dar graças a Deus por causa de ganhar o que você ganha. Como se... Existe uma diferença entre ser grato e ser conformado. Mas às vezes a pessoa ouviu isso a vida inteira. Ou até quando criança, viu adultos conversando sobre isso e falando, né, com outras ali, outras pessoas, geralmente a família, né? E capta aquela informação e entra lá. Tá lá, pronto, pegou, guardou, tá lá. Né, de que dinheiro é muito difícil, que só pessoas que talvez consigam, que a oportunidade não é para todo mundo. Aí chega uma hora que você realmente, não, rapaz, isso aqui não deve ser para mim, né? Tem ficha caindo aí ou não tem? Então, como eu já falei, né, nessas questões de emoção muito forte. Então, imagina uma criança que presenciou muitas brigas na família, às vezes entre o pai e a mãe, enfim, né, com o responsável, e o motivo dessas brigas era a falta do dinheiro. Como que você acha que essa criança vai lidar com o dinheiro? Talvez ela interprete com essa informação de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é motivo de briga. E quantas pessoas falam isso? Ixi, onde tem muito dinheiro tem que tomar cuidado, porque tem família que se mata por causa de dinheiro. Olha quantas coisas. Eu só estou lembrando aqui de algumas coisas que eu mesma já ouvi por aí, que eu ouço até hoje, às vezes alguém falando assim. Quantas coisas a gente ouve, e aquela criança presenciou isso, sempre pedia as coisas, às vezes, para o pai ou para a mãe, e ouvia sempre um não dá, nunca dá, né? Passa ano, sai ano, aniversário. E aí, a mente, né, inconsciente, né, subconsciente, que não julga nada, pega aquela informação e padroniza essa informação. Ou seja, essa informação vira o quê? Vira o padrão. Vamos imaginar um programa de computador. Um aplicativo de celular, pronto, mais fácil. Essa informação de briga por causa de dinheiro, né, de falta de dinheiro, de passar fome, de escassez, nunca pôde ter a roupa que queria, o sapato que queria, o brinquedo que queria. Sempre tinha que se contentar com o que alguém doasse ou com o que desse, senão era uma pessoa ingrata. E é lógico, ninguém quer ser o ingrato. As pessoas desejam, de fato, ser pessoas boas, com boas qualidades.
Mas existe uma diferença entre você se conformar, ser um conformado, vamos dizer assim, dentro de uma zona de conforto, vamos colocar nesses termos, e uma pessoa grata, porém sabedora do seu potencial, de que ela sabe que ela pode ir além, que ela pode realizar mais e que ela deseja viver mais. Viver confortavelmente. Por que não? Mas aquela informação é o aplicativo. Ó, tchum, baixou um aplicativo lá dentro. Baixou outro aplicativo lá dentro. E ele vira um padrão de informação e um padrão de comportamento. Aí você recebe o seu salário, você não consegue nem saber o que você fez com ele. Porque o padrão é o quê? O dinheiro tem que faltar. Escassez, a pobreza, não pode. Pegou o dinheiro na mão, já não sabe nem o que fez com ele. Acha até que sumiu o dinheiro, meu Deus, só posso ter perdido dinheiro, porque não é possível. Ficha tá caindo por aí? Tem alguém, vocês conhecem alguém nesse sentido? Então, como eu já falei, o nosso subconsciente, ele não vai julgar essa informação, ele apenas vai executar o programa, o padrão. Bota para rodar o disco. E aí você, né, começa a se comportar como uma pessoa assim. A falar, né, passa numa loja, isso aqui não é para mim. Né, uma loja às vezes com, né, um pouco mais, vamos chamar assim, chique, né? Isso aqui não é para mim não. Isso aqui é pra gente muito, é gente snob, gente boba. Esse pessoal snob aí, de nariz empinado, esses ricos. E aí você vai reforçando também, porque tudo que você fala, você pensa, que você fala, que você faz, reforça ou reprograma. Olha onde nós vamos chegar hoje, hein? Reforça ou reprograma o seu subconsciente. Eu tenho certeza que você já estava assim, meu Deus do céu, então não tem jeito mais, né? Tô ferrado. A boa notícia que eu quero te dizer é que tem jeito de resolver isso. Com esse mesmo processo, o processo foi como? Né? Repetição. Você ouviu 10 milhões de vezes na sua vida isso, mesmo sem querer. Você estava sentado brincando e tinha um adulto falando isso na tua cabeça. É lógico, o ouvidinho escuta, ó, entrou, formação foi para lá. Então, hoje existem técnicas de reprogramação mental que são capazes de desativar, limpar, né, o nosso subconsciente, excluindo esses aplicativos que foram baixados lá, esses programas, e nós vamos inserir programas novos, de acordo com os resultados que nós desejamos obter. Por quê? Se os meus paradigmas, se o meu subconsciente, com toda a informação que ele tem, ele comanda o meu comportamento, esse comportamento me dá um tipo de resultado, que é o resultado que vocês têm hoje. Então, esse resultado aí que você tem hoje, ele é sim 100% responsabilidade sua, mesmo de forma, vamos chamar, inconsciente. Mas ele é responsabilidade sua, foi você que executou. Aqui, gente, pelo amor de Deus, não vai sair por aí culpando papai, mamãe, titio, de olha, vocês falaram tanta besteira na minha cabeça quando eu era criança, que hoje, ó, eu tô aqui, ó, passando sufoco. Porque eles também não tinham conhecimento desse assunto. Não existe aqui, pelo amor de Deus, uma situação de achar culpados para nada.
ótimo, maravilhoso que está chegando até você esse tipo de conhecimento. Para que você possa, por meio desse conhecimento, tomar um novo rumo para os teus resultados. É desse jeito que esse pessoal que vive falando aí, né? Ah, porque você tem que mudar seus resultados têm que atingir os resultados que você quer. É desse jeito que você atinge. Quando você você percebe que se o teu resultado não está de acordo com o que você deseja, você deve buscar, né, compreender o que está por detrás disso, já que o meu subconsciente comanda o meu comportamento. O que está por trás disso? O que eu preciso resolver? Talvez um paradigma que eu tenha que trocar. O que eu acredito ser verdade? E é por isso que eu perguntei para vocês, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em dinheiro? E eu tenho certeza absoluta que muita gente pensou em coisas do tipo que dinheiro é sujo. E voltando lá para o nosso campo eletromagnético, se eu tenho esse tipo de crença, de falta, né, de escassez, de pobreza, se esse é o padrão que roda na minha cabeça, e esse tipo de padrão emite uma frequência que vai se magnetizar como um imã a toda a frequência igual para trazer para mim, o que você acha que você vai receber? Abundância? Não. É a falta, então, o quê? Falta emprego, falta o dinheiro, falta tudo, né? Compreende isso? Tá percebendo onde é que tá a raiz da coisa? E é por isso que eu sempre falo que aquele ditado popular é muito sábio. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, você pensa positivo, você até pode pensar positivo, você até pode desejar, poxa, eu queria tanto ter um emprego melhor e tal, mas é tão difícil. Lógico que vai ficar tudo difícil. A programação que você tem é de escassez? Como que você acha que você vai, vamos chamar assim, né? Como que você vai virar um imã para atrair dinheiro? Desse jeito não vai. Camila, como que eu sei que eu tenho crenças, paradigmas negativos em relação às minhas finanças? Fácil, é o exercício que eu acabei de fazer com você. Qual é a primeira palavra que você que vem na tua cabeça, assim, mas é o que vem na hora, não é para você ficar pensando. O que é que vem na hora na tua cabeça quando você ouve a palavra dinheiro? O que é que vem na hora na tua cabeça quando você... Aí sim, você pensa em uma pessoa que é rica. Que ideia que você tem, que já é formulada, de pessoas ricas? Você admira pessoas ricas? Você nunca vai atrair para você aquilo que você não admira. E aí? Você não vai se tornar uma coisa que você não gosta. E se você tem um padrão negativo em pensar que toda pessoa rica, ela é, sei lá, ela conquistou a riqueza dela por meios ilícitos, que aquilo não pode ser verdade, esse tipo de coisa, você acha que, que você vai se tornar uma pessoa rica? Porque para se tornar uma pessoa rica, você vai ter que ou trocar o seu padrão de pensamento e começar a perceber que sim,
Existem pessoas ricas, muito generosas, boas, honestas, que conquistaram tudo que conquistaram por meio de trabalho, trabalhando como empresários, no mercado financeiro, porque todos esses empresários, todas essas pessoas que conseguiram, sim, fazer uma fortuna, vamos chamar assim, um valor monetário considerável, elas só têm 2 clubes, hein? Vamos ver se você está em algum deles? Tem 2 clubes de pessoas, que são os clubes das pessoas ricas, ou candidatos a ricos. São o clube dos investidores e o clube dos empresários. Se você não está em nenhum desses 2, a coisa temos que repensar. Mas você já entrou para um clube porque você vai aprender. Para um desses clubes você já entrou, porque você vai aprender como que você atua no mercado financeiro. Pelo menos esse primeiro passo você já deu. Por acaso, naquela lista da Forbes, sabe a revista Forbes? Comecem a se acostumar, a dar uma olhada nela, hein? É uma maravilha, eu tenho um monte. Por acaso, lá na lista dos bilionários da Forbes, tem algum assalariado? Não. Você pode até estar dizendo assim, Camila, mas eu nem quero ser bilionária. Tudo bem. Mas eu tenho certeza que se você está aqui, você quer sim alcançar a sua independência financeira e a sua liberdade financeira. E o primeiro passo, eu falo o primeiro passo a partir de agora. A decisão você já tomou, maravilhoso, fantástico, você já está dentro. Por isso que nós estamos batendo esse papo hoje. Esse primeiro passo a partir de agora é identificar esses padrões negativos que rodam aí na sua cabeça e começar a trocá-los. Como, Camila, que eu troco? Por meio também de repetições. Aí na sua área, né, de aluno, você tem ferramentas que você pode utilizar, que faz parte desse curso, são ferramentas mentais maravilhosas para que você, né, vocês têm as frases, as declarações de riqueza. Eu sou muito feliz e agradecida agora, porque o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes, em bases contínuas e de diversas fontes de renda diferentes. Então, quando você fizer suas declarações de riqueza, você tem que colocar intensidade. Você tem que colocar o quê? Emoção. Lembra que eu falei que a informação, ela entra lá no seu subconsciente por meio das repetições e de emoções? Nós vamos utilizar o mesmo processo, mas para incluir como informação no seu subconsciente a informação que vai te dar a capacidade do resultado que você deseja. E para nós aqui é o resultado financeiro. Nós queremos que você prospere, você deseja prosperar, é por isso que você está aqui. Então, nós temos disponibilizado para vocês, nós temos as declarações de riqueza, nós temos áudios para que vocês possam dormir ouvindo. Por que, Camila, que eu vou dormir ouvindo? Porque quando nós dormimos, o nosso consciente analítico, né, ele desliga.
ele descansa, mas o nosso subconsciente não dorme. Mas ele fica o quê? De portas abertas. É igual quando a gente era criança. Então, nós aproveitamos este momento para que a gente possa levar de forma mais fácil a informação que nós desejamos para o nosso subconsciente, que é quem comanda 95% do nosso comportamento e, consequentemente, do resultado que nós temos. Então, é por isso que a gente coloca toda essa emoção nas nossas frases de afirmação. Eu sou rica. Eu sou próspera. Né? E aquelas diversas frases que vocês têm lá na declaração de riqueza. Então, se você ainda não imprimiu a sua declaração de riqueza, não perca tempo. Corre lá, imprime, coloca num lugar fácil, ou no seu quarto, ou na porta do armário, mas num local onde você possa levantar, já visualizar, já falar, né? E os momentos mais importantes é no momento em que você for dormir, porque você está falando aquilo, você está energizando aquilo, você está dizendo, eu sou rico, eu sou rica, o dinheiro vem até mim, eu sou um imã para atrair riqueza, eu sou um ótimo gerenciador de riqueza. Então, quando você coloca essa intensidade, quando você descansa, você vai dormir, essas palavrinhas ficam na sua mente e vão lá para o subconsciente. Quando você acorda, também é o melhor momento de você fazer isso. E isso faz o quê? Com que acelere essa reprogramação, porque vocês vão entrar num mundo onde tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Só se fala em dinheiro. E como que você quer prosperidade se você não gosta de falar de prosperidade? Se isso de alguma forma te incomoda? É incoerente. Se falar de dinheiro incomoda você, provavelmente você tem um padrão negativo com relação às finanças, a dinheiro. E isso precisa ser trabalhado. As técnicas trabalham isso e te proporcionam essas trocas de padrão. Porque se você não tem um padrão positivo referente a alguma área da sua vida, aquela área sempre vai ter vai ser mais densa, mais difícil, mais complicada de você alcançar aquela, vamos chamar de prosperidade, né, naquela área. Pode ser na saúde, pode ser nos seus relacionamentos. E principalmente, que é o nosso tema aqui, é dinheiro. Agora eu quero te perguntar também uma coisa. O que é que você pensa quando você ouve a palavra fácil e quando você ouve a palavra difícil? Eu tenho certeza que você associou, muitas pessoas fazem isso, né? A palavra fácil a algo de conteúdo duvidoso. E a palavra difícil há coisas que, pode até ser difícil, mas o difícil é melhor. Então, se você acredita que dinheiro é difícil, e aí? Tá vendo quanta coisinha que são obstáculos, que acabam se tornando obstáculos para que a gente, que nos limitam a alcançar o nosso verdadeiro potencial? Situações de merecimento, às vezes as pessoas, tem pessoas que acreditam que não merecem as coisas. Eu nem mereço isso. Eu nem mereço tanto dinheiro. Nem gosto, viu, gente, de estar falando essas coisas, não, viu? Tô falando aqui porque eu tô dando aula para vocês, hein? Porque eu não falo esse tipo de coisa de jeito nenhum.
Se você acredita que você não merece, meu querido, minha querida, como que você acha? Em que energia, que frequência de rádio que você acha que você está vibrando, que você está sintonizado? Vocês já perceberam que tem pessoas que fazem dívidas? Pessoas decentes, pessoas que batalham, que trabalham e acabam, pá, caem nas dívidas. E aí aquela luta toda, aquela coisa, aquele desespero, aquele negócio, aquele sofrimento, com muita dificuldade, parcela, não sei o que, termina, pronto, paga tudo. Um ano depois, olha a pessoa na dívida de novo. E eu vou te dizer mais, às vezes você dá até a sorte de acontecer, você chegar para eles assim, quanto que é a dívida? Ai, 10 mil reais, sei lá, não faço ideia, 50 mil reais. Você vai lá, quita a dívida para ela, dá de presente a quitação da dívida. Ela vai morrer, ela vai chorar, vai te agradecer. E realmente é sincero isso. Mas um ano depois, 8 meses depois, 6 meses depois, a pessoa está endividada de novo. Que padrão é esse? Isso é um padrão negativo em relação a finanças. Provavelmente, ela presenciou, experienciou mesmo desde criança, talvez à sua volta, esse tipo de situação. E aí eu já, lembrando, né? O subconsciente, ele não vai julgar nada, ele pega a informação e tuf, bota o padrãozinho para rodar, para funcionar. E aí isso vira o quê? Comportamento, e isso vira resultado. Nós precisamos modificar esses padrões da nossa mente para que a gente possa alcançar um potencial, né? O potencial que de fato todos nós temos. Eu não sou diferente de vocês. Mas chegou um momento em que eu identifiquei, eu também tinha toda uma dificuldade. E eu ficava, meu Deus, como que pode? Vocês já devem ter assistido o meu vídeo, onde eu conto a minha história. Eu também passei muita necessidade. Mas eu não tinha esse conhecimento na época. No momento em que eu entendi isso e que eu percebi, nossa, milhares de fichas caíram. Milhares. Que eu percebi que eu também cresci numa infância de muita escassez. Eu tinha um pai que era muito, meu pai era um homem muito bom, né? Mas ele era um homem muito descontrolado para o dinheiro, muito descontrolado. Não guardava o dinheiro, não pensava em construir alguma coisa, sabe? E isso era motivo de muita briga. E nós mesmo, crianças, nós passamos algumas dificuldades, assim, complicadas, né, em relação a não ter, né, as coisas. Passamos até situações de necessidade de alimentação quando crianças. Então, a minha mente entendeu isso como normal. Bota o padrão para rodar. E quando eu me tornei uma pessoa adulta, imagina só como é que era a minha vida. E por mais que era assim, era um esforço muito grande. A impressão que eu tinha é que eu vivia como se eu andasse, mas como se eu tivesse cordas amarradas em mim que me puxavam para trás. E eu estava lá. Trabalhava muito, fazia bico, sempre me virei, sempre trabalhei muito. Mas sempre assim, tudo sempre tinha sido muito difícil. E eu não entendia por quê. Até que, graças a Deus, eu tive esse, né, acesso a esse conhecimento e tudo fez sentido. E foi quando eu comecei a minha reprogramação por meio
dessas mesmas técnicas que nós disponibilizamos para vocês hoje. Né? Tudo o que nós ensinamos para vocês são as mesmas coisas que nós aplicamos na nossa vida. Então, se você deseja prosperidade financeira, você precisa impregnar a sua mente, não só a sua mente consciente, mas a sua mente inconsciente, com a ideia, com tudo que envolve a prosperidade financeira. Você deve falar sobre isso, elogiar, começar a admirar pessoas ricas, abençoar mesmo, assim, nossa, que bacana, que bênção. Entenda que não é a pessoa em si, mas o fato do que ela representa em relação ao poder aquisitivo que ela tem, compreende? Não é dizer o fulaninho, né? Lógico, tem N pessoas aí, lógico, para a gente admirar, e que são ricas. Tem muitas pessoas que acreditam, olha só, eu vou me lembrando aqui dos padrões negativos, talvez eu vou falando, porque talvez você se identifique com algum. Tem pessoas que acreditam que se elas se tornarem pessoas ricas e muito bem-sucedidas financeiramente, elas vão ser obrigadas a se afastar da família delas, porque elas vão ter que se mudar, vão ter que... E isso é algo assim tão difícil, tão inimaginável, que ela prefere não fazer. Você não precisa deixar de ser quem você é para ter dinheiro. De forma alguma. O dinheiro não corrompe ninguém. Mas ele, de fato, revela quem a pessoa verdadeiramente é. Então, para aqueles que são bons, que são honestos, o dinheiro só vai ressaltar isso. Porque sem dinheiro, nós não podemos ajudar o nosso próximo do jeito que a gente sonha muitas vezes. Eu sonhava em poder encher, sei lá, comprar cesta básica para doar para instituições. E eu, graças a Deus, pude realizar isso. Mas é o dinheiro que proporciona isso. Sem dinheiro, não tem como. Como que você vai comprar um arroz no mercado para dar para uma pessoa que está passando necessidade, se às vezes é você que está precisando do arroz para comer? Tá vendo como isso é incoerente? Então, outra coisa, tem gente que fica assim, tem pessoas que ficam rindo, se divertindo com a ideia da pobreza. Ah, olha só, chegou ao final do mês, ó, tem que sortear o boleto para pagar. Gente, isso é triste. Isso não é divertido. Não existe nobreza na pobreza. Não existe. E por meio do dinheiro, que não é a raiz de todo mal, olha lá, hein? Alguém já ouviu falar disso aí, né? O dinheiro é apenas dinheiro. O mal está na pessoa. Da mesma forma que o bem está nas pessoas. Com dinheiro, olha só, vamos pensar assim, como é que você constrói um hospital? Com vento, com palavras? Não, você constrói com dinheiro. Como que você constrói, vou pensar em uma escola, uma casa, um orfanato, comprar comida, comprar roupa, brinquedos. Paga, dá a bolsa de estudo para jovens extraordinários. Olha que quanta coisa incrível. Financia
pesquisas científicas que vão resultar em remédios ou vacinas que vão resultar em curas para doenças. É o dinheiro que faz isso. O dinheiro na mão de pessoas certas. Por isso que eu digo, o dinheiro, ele somente revela quem são as pessoas. Ele não torna nem ninguém bom, nem ninguém mal. Então, eu estou trabalhando tudo isso aqui com vocês para que, mais uma vez eu repito, se vocês desejam, e eu sei que vocês estão aqui porque vocês desejam isso, vocês devem se falar sobre dinheiro, falar sobre coisas prósperas, se corrigir no momento que se pegar falando coisas que sejam de escassez. Por exemplo, não existe no mundo nada nem caro nem barato. Agora você caiu da cadeira, né? Essa mania que todo mundo fala, ai, tal coisa é caro. Quando você está falando que tal coisa é caro, você está dizendo que você não tem capacidade de adquirir aquilo financeira. Tipo, está além da minha capacidade. Isso quer dizer o quê? E você fala isso sem perceber, né? Por quê que é sem perceber? Porque quem comanda 95% do teu comportamento é quem? O teu subconsciente. Por isso que é sem perceber. Mas quando você diz que é caro, você está atento, estou traduzindo o que quer dizer isso. Você está dizendo que você não tem capacidade financeira de adquirir aquilo. Porque para a pessoa, gente, que tem condições, que ela tem independência financeira, ela tem liberdade financeira, ela vai, vou dar um exemplo aqui, ela vai num restaurante e ela não olha para o preço. Ela vai lá comer o que ela deseja comer. Vocês estão entendendo a diferença disso? Ela vai lá comer o que ela deseja, não o quanto custa. Não existe caro nem barato, existe aquilo que você deseja adquirir e o que você não deseja adquirir. Lógico que existem produtos, pegando o exemplo do mercado, que, assim, vamos chamar, o preço cobrado por aquele produto não é um preço justo. Compreende? Mas aí você troca as palavras. Olha, o preço aqui não é justo. Eu vou levar de outra marca. Tem um preço melhor. É diferente, você está escolhendo por uma questão da qualidade do produto, não porque você não tem a capacidade de comprar. Então, esse tipo de troca de maneira de falar, fazer as afirmações, ouvir, né, as afirmações à noite, né, os áudios, vão começar a reprogramar o teu subconsciente e reprogramando o teu comportamento, os teus resultados vão passar a ser diferentes daquilo que você tinha antes e mais próximos daquilo que é o seu objetivo hoje. Dando um exemplo, como eu falei do restaurante, você pode dizer, mas Camila, pelo amor de Deus, eu ainda, ninguém vai ficar dizendo, eu não tenho. Você ainda não tem condições, às vezes, de ir, vamos dizer assim, num restaurante que tem um preço mais refinado, vamos dizer assim. Tudo bem. Não estou pedindo para ninguém chegar lá e gastar o que não tem. Não é nada disso. Mas é você começar a treinar a tua mente para uma outra realidade, compreende? Uma outra forma. Lembra que eu falei para vocês que as experiências que a gente passa
elas têm uma forma muito forte de deixar esses programas, né, na nossa mente. Então, a gente também utiliza isso como uma reprogramação mental favorável a nós. Uma experiência que a gente pode, que pode ser feita é justamente essa de um restaurante. O que você pode fazer? Você pode juntar um dinheiro, você junta um dinheiro, sei lá, não sei quanto, não sei como. Você escolhe um restaurante que esteja não precisa ser o mais, né, o mais top da cidade. Mas vamos imaginar que tem algum restaurante lá no shopping que você nunca foi por causa desse motivo financeiro. Mas ele tá, tipo assim, ele tá um padrão acima do que você espera. Ou aquele restaurante que você sonha em frequentar também. Pode ser. E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar o dinheiro, que seria o equivalente a você ir lá, né, e poder usufruir de uma janta especial. E depois do tempo que você juntar o dinheiro, vamos imaginar 3 meses, sei lá, 2 meses, você vai lá, né, ou com a sua esposa, com o seu marido, enfim, ou se você é solteiro, você vai lá e você vai ter essa experiência de frequentar um lugar a qual você se sente, sim, merecedor de frequentar, de estar. Um local, né, mais refinado. Assim, nossa, né, às vezes a gente passa num local, às vezes é uma doceria, pode talvez não ser um restaurante. Mas assim, nossa, um dia eu ainda vou comer naquele lugar. Eu tinha isso, e hoje eu como onde eu quero. Compreendem isso? Eu fiz essas experiências, porque você ensina para a tua mente que aquilo é bom. Aquela experiência prazer, não é você chegar lá e ficar, ai meu Deus do céu, quanto que vai dar a conta? Não. É você chegar lá, sentar na cadeira e ter, sim, uma experiência incrível. É como se você se sentisse um príncipe ou uma princesa, sendo servido pelo garçom. E aí você pede lá o que você achar que deve e sinta-se merecedor de frequentar aquele local. Você merece essa riqueza, essa abundância, esse conforto. E isso não quer dizer que você vai deixar de ir naquele outro restaurante mais simples que você adora, que a comida também é boa, porque eu também faço isso, viu? Sem problema nenhum. Mas isso é para abrir a nossa mente para esse mundo de infinitas possibilidades que a gente não foi treinado para experimentar. Então, o nosso subconsciente não tem essa informação dentro dele. Ele precisa ter essa informação para que ele possa botar esse padrão para rodar e os seus comportamentos começarem a serem diferentes e, consequentemente, os teus resultados. Isso é o que eu tinha para te contar hoje. Eu quero agradecer demais. E eu tenho, antes de finalizar, uma tarefa para você. Você vai responder a 4 perguntas como uma tarefa, né? Dentro dessa nossa reflexão aqui sobre riqueza, sobre finanças, sobre dinheiro. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que o que você devia e se sentiu arrependido por isso. 2. Quanto dinheiro você já gastou a mais do que você deveria no último mês? Aí você responde lá. 3. Se você continuar gastando dinheiro desse jeito, mais do que o que deve, pensa em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama.
E 4, e última, quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor, que dependem exclusivamente de você? Essa é a sua tarefinha. E eu quero agradecer de coração por ter você aqui conosco na nossa pré-imersão. Deixa o seu comentário, deixa as suas impressões. Eu quero saber o que você achou dessa aula e eu te vejo no nosso próximo encontro. Beijo no seu coração e lembre-se, riqueza é uma decisão.